que acontece? Antes, na internet, a maioria dos sites tinha boa colocação por ser antigo, por ter um domínio antigo, por ter muitos links apontados para ele, por ter muitas palavras-chave no conteúdo, e beleza. Só que o Google começou a ver que isso estava sendo muito fácil de ser manipulado. Os webmasters entre si estavam trocando os links, estavam criando diretórios na internet. Quando você está num site, vamos supor, globo.com, a Globo está falando de carro. É a mesma coisa de ter um link lá, linkando para Chevrolet. O que a Globo está fazendo? A Globo está dando um voto falando, a Chevrolet, esse site aqui é bom. Eu estou dando um voto para ele. Cada link é um voto para o seu site. Então, quanto mais links o seu site tem, mais relevante ele é para o Google. Beleza? Tranquilo. Só que o Google começou a ver que esses links estavam vindo de sites que não tinham nada a ver. Os sites não tinham conteúdo, os sites eram cheios de links, eram links que não tinham nada a ver com conteúdo, e beleza, o Google estava lá colocando na primeira página. Aí o Google veio, deu uma derrubada. Não foi aquela derrubada, mas foi uma derrubada boa. Outra coisa que o Panda fez, conteúdo plagiado. Se você copiava um conteúdo de outro site, o Google Panda diminuiu o seu site no ranking. Conteúdo duplicado, esse conteúdo não é próprio seu. O que esse conteúdo está fazendo aqui? Não foi você que criou? E o Google Panda também é um algoritmo sem paciência nenhuma. Site lento caiu muito na web. Então, se você não tinha um site que carregava rápido, porque pensa comigo, o usuário hoje, por que ele entra na internet para fazer uma compra ou para ver um conteúdo? Porque é muito mais fácil. Se eu quiser ler alguma coisa e não quiser que seja rápido, eu vou lá para a Livraria Esportes, nunca estou aí, sento lá e leio. Procuro e leio. Se eu quiser comprar de uma forma que não seja rápida, eu vou lá numa loja, no shopping, vou no centro, vai ter o vendedor que vai ficar me falando um monte de coisa, eu vou ficar lá escolhendo, beleza, demorou. Mas não, eu quero velocidade. Então o Google Panda, ele veio para isso também. O seu site não tem velocidade, vai lá para baixo. Esse ano, o Google, em março desse ano, ele lançou o Penguin. O Penguin, ele é um algoritmo que ele veio para destruir com todo o falsário de SEO, com todo webmaster que usava táticas não limpas, vamos dizer assim, para que seu site esteja na primeira página. Então, primeira coisa, link, backlinks, que eu falei de link, que é um voto. Os sites que tinham esses links apontados para ele, que vinham de diretórios, de sites que não tinham conteúdo nenhum, o Google Penguin simplesmente tirou da internet. Ou se não tirou, ele colocou em uma colocação muito além do que você estava. Se você estava na primeira página, teve gente que foi para 50, foi para 70 e pouco, teve gente que perdeu o site, perdeu o domínio, teve que começar tudo de novo. Se você tem site, já tem o site, tinha algum link ou não sabe, dá uma olhada de março para cá se o seu site caiu muito. Se caiu, existem algumas técnicas para você tirar os links que estão apontando no seu site que não tem qualidade, e aí o Google volta ao normal do jeito que era. Esse link pode ser seu mesmo? Pode ser o link dos seus vídeos do YouTube ali no Pode, seu site? pode ser aqueles links. Aí tendo relação, sim, é positivo. Texto âncora, quando você faz um texto e linka para dentro do seu próprio site ou externo do YouTube, alguma coisa assim. Tranquilo, isso é seu. Isso vale ainda? Vale, isso vale, é legal. É legal, não pode ser feito em demasiado. Ah, tá. Diretórios, você cadastrar o seu site em diretórios, colocar links apontando para o seu site. Colocar links do seu site em outro site, só que esse site ele é cheio de link. É um site que só serve para colocar link, não é um site de conteúdo, não é um site que tem alguma informação que é relevante para alguém acessar. Ninguém vai acessar aquele site. Ele só serve para apontar um link para você. Isso já foi muito usado, tipo, existem clientes que vêm de outras agências e falam, mas minha agência ela me dava 500 backlinks. Por que você não está me dando 500 backlinks? Porque o link não é tão relevante para o usuário, entendeu? Se você tem um site que teve alguma penalização, você pode tirar e tranquilo ele volta. Então o Google Penguin ele veio para destruir mais ou menos isso daí. Toda a técnica de backhashing também, são técnicas que não podem ser feitas de acordo com o Google, existem diretrizes no Google, ele fala o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Se você faz, ele te pune. Não digo que você vai ser punido na primeira ou na segunda vez, mas ele vai te punir algum dia. E
você pode perder o seu site inteiro. Imagine você ter feito um site, ter investido 7 anos no site, ter gasto 15 mil reais para fazer um site, ter gasto 5 anos de SEO para ter um site legal, e por causa de bobeira, técnicas idiotas que você fez, você perdeu o seu site inteiro. Tem que fazer tudo de novo. Então é uma coisa para se pensar. Depois, mais para frente, eu vou explicar um pouco das partes táticas negras. Bom, primeira coisa do SEO, quando você quer fazer um site, você quer colocar um projeto seu no ar. Pensa em gastar um pouco mais de design. Muita gente acha que SEO é só código-fonte, é só conteúdo, não é. SEO é design também. O usuário, ele quer chegar em um site e ver algo que enche o olho dele. Não quer entrar num site que tem um monte de coisa piscando para todo lado, não quer entrar num site que dói a cabeça dele quando ele entra, aquele site verde-limão, laranja, aí pula um negócio aqui, pula um negócio. O usuário não quer isso. Ele quer um site onde ele tenha calma, tenha tempo para escolher o que ele quer, certinho. Eu peguei esse site aqui, que é um cliente nosso, um recente cliente, layout limpo, legal, certinho. E eu peguei um site da internet, não é um caso assim tão horrível, mas eu quis pegar para vocês darem uma olhada. É um site da Anderson Bicicletas, espero que não tenha ninguém aqui da Anderson Bicicletas. Tem alguém aqui? Tranquilo então. Bom, já começa aqui, o site não está no padrão de tamanho. Antigamente os sites eram bem menores, por causa também do tamanho dos monitores. Então, num monitor de 17, esse site aparece desse jeito. Uma parte branca sem nada, que poderia ter conteúdo ali, poderia ter menu para o cliente, poderia ter destaque. Né? Aqui em cima desse site, aquelas marcas ali são todas imagens. O robô de busca do Google, ele não lê imagem. Depois eu vou explicar sobre como é que tem que fazer na imagem. Ele não lê imagem. Então, se o cara tem ali GT, que é uma marca de bicicleta conhecida, Caloi é conhecida, tem algumas outras ali, seria legal ser texto aquilo ali. Para o Google ler, para o robô de busca ler e falar, pô, tem isso daqui. Está meio ruim aqui, mas a fonte do menu e a cor não ajuda também. O usuário, eu tenho uma vista boa, não uso óculos nem nada, tive que chegar bem perto para entender. Aqui são banners que ficam passando, sem mais nem menos, com informação que não tem nada a ver, e os destaques do site de venda estão aqui embaixo, que onde deveria estar lá em cima está ali embaixo. Então, se está em primeiro lugar do Google, o usuário vai entrar, provavelmente o usuário não vai ficar. Normalmente o usuário não fica. Né? Eu não testei como é que é o processo de compra deles, que isso também influencia o passo a passo do site, velocidade, mas de uma primeira olhada não é muito legal. Eu vou dar um exemplo de e-commerce aqui, de uma loja de um cliente nosso. Tá. Funcionalidade. Organize os menus. Não sei se está... Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Não melhorou muito, né? Tá. Aqui são os menus do site. Todos os menus. Ali eu tenho livros, eu tenho bíblias, eu tenho escola dominical, que é um segmento teológico. Eu tenho toda a informação necessária para o usuário. Todo o submenu do site. Todas as categorias do site eu tenho ali em cima. Aqui no topo eu tenho o quê? Eu tenho um destaque. Se você perceber, esse destaque ele é um carrossel. São 5 destaques. Né? Então nesse destaque eu posso pôr o quê? Eu posso pôr produtos que eu queira vender no momento, que não está saindo. Pô, estou a fim de vender, vou colocar ali. Primeira coisa, o usuário na internet, ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Beleza. Coloquei lá em cima, imagem bonita, o que tem o preço, tem tudo tranquilo. Então, é uma forma de persuadir o usuário a continuar no seu site. Mesmo que não seja o produto que ele quer ainda, ele viu que tem conteúdo do site, tem um produto legal e que está fácil de ver. Esse daqui é o meio do site, é o conteúdo da home. Aqui eu tenho alguns destaques, né? Não está dando para ler legal, mas aqui são títulos sugeridos. Então eu posso fazer da mesma forma aqui. Ali eu posso colocar os mais vendidos, e aqui eu posso colocar
livros que não são tão vendidos assim, ou que são novos, ali na direita, na nossa direita, tem a oferta do dia, que é um carrossel também, se eu não me engano, 5 produtos. Aqui embaixo também tem novidades, outro carrossel. Então, tem todo o conteúdo que o usuário precisa. O usuário está no e-commerce, ele quer comprar, ele quer ver os produtos. Está aí, está tranquilo. Vamos para o rodapé do site, que é uma parte muito importante para SEO também. Porque o rodapé do site é o final do seu site. E se você não conseguir que o cliente continue no seu site daqui para frente, ele vai embora. Não está dando, deixa eu ler aqui, não está dando direito. Tá, bom, ali, a primeira coisa é página inicial, depois vem institucional, como comprar, minha conta, dúvidas frequentes, política de privacidade e segurança. Do lado ali tem forma de pagamento e o endereço. Primeira coisa aqui, página inicial. O cara está aqui embaixo. Ele quer voltar, em vez de ele pegar o scroll lá e voltar, ele clica em página inicial, que ele vai para a página inicial do site e vai lá para cima de novo. Então, se ele navegou no meu site lá, procurou um produto, não achou, desceu embaixo, falou, nossa, não achei, clica em página inicial, voltou. Ele está de novo no começo do seu site. Você tem mais uma forma de persuadir ele. E aquele carrossel que vai passar, talvez apareça um produto que ele quer. Então, é legal. Como comprar? Às vezes o cara está lá na correria olhando, não conseguiu comprar, ali está facinho explicando como comprar. Forma de pagamento, endereço, telefone. Se o cara precisar de ligar, não é muito normal a gente ligar para o e-commerce, mas tem ali. Então, põe uma coisa na sua cabeça. O design ele é muito importante para o SEO. O começo de tudo é o design. Se você trabalha em uma agência digital, seja amigo do design, se você está desenvolvendo seu site, pega forte nisso daí, investe um dinheiro a mais, porque isso vai fazer diferença. Eu recomendo mais ou menos de 2 em 2 anos, ou até menos, 1 ano e meio, dar uma mudada no layout. Não digo mudar totalmente, mas fazer algumas mudanças. Pega um design, alguma coisa, faz algumas mudanças. Existem algumas ferramentas que eu vou mostrar depois, que dá para você ver se o seu layout está funcional para o cliente ou não, o que ele não está usando que pode ser retirado. Né? Na internet quiser dar uma olhada, abre um site aí, dá um Ctrl U, vai aparecer o código em HTML do site. Basicamente é a linguagem HTML para o robô de busca, né? São as etiquetas. Ali você vai falar para o robô de busca o que é o que. Isso aqui é o meu título, isso aqui é a minha description, isso aqui é o começo, isso aqui é um parágrafo. Você vai estar explicando para o robô de busca. O robô de busca, ele vai encontrar o seu site através disso. Também, ele lê o conteúdo do seu site, mas isso é uma parte muito importante. Então, primeira coisa, se você já tem um site... Isso qualquer site que você entrar e colocar Ctrl aparece? É aberto? É aberto. Então, se eu for no site do meu concorrente, ver que ele colocou meu nome para ser procura do site dele, eu vou ver? Vai, mas uma coisa, já vou deixar bem claro para vocês. Não adianta copiar o concorrente. Porque você sempre vai estar em segundo lugar. E se o cara te copiar também, ele sempre vai estar em segundo lugar. Digo assim, às vezes você coloca lá, você tem um hotel. Sim. Coloca os nomes dos hotéis da cidade para quando você der busca, pegar o hotel. Buscou os outros, achou você. Sim. Isso pode ser, por exemplo, como é que chama quando você indica, avisa que é normal. Uma tática. Assim, se for produto, não tem como você patentear o produto, vamos supor, hotel. Agora, se é o nome do hotel, vamos supor, Hotel Sanderson. O cara pode até colocar Hotel Sanderson dele, só que no conteúdo dele vai ter que ter o Hotel Sanderson e ele vai ter que ter uma página do Hotel Sanderson. Porque ele vai digitar o Hotel Sanderson, dificilmente ele vai conseguir lubridiar o usuário. O usuário da web, 90% são pessoas... O cara cai lá e vê que não é. Sim, não tem nada a ver. Pô, o cara tá me tirando, não tem nada a ver isso aqui. Primeira coisa, se você puder mexer em uma coisa no seu site e apenas uma, mexa nos títulos das páginas do seu site. E aí, professor? É a tag title, certo? O título, o robô de busca, ele lê. O robô de busca, ele lê a tag título. E uma coisa, talvez a mais importante assim, de tags, é o título. Então o título funciona da seguinte maneira. Cada página deve ter um título exclusivo. O Google não gosta de títulos duplicados dentro da página. Procura
procura colocar palavras-chave que tem a ver com o conteúdo da página no título, mas procure colocar uma coisa com sentido. Né? Eu peguei um caso aqui da Ecom. O que a Ecom faz? Criação e desenvolvimento de sites. Beleza, a agência digital Ecom. Então, a agência digital Ecom talvez não seja tão necessária, porque já tem o domínio e tal. Mas eu poderia colocar ali, criação e desenvolvimento de sites, marketing e publicidade. Beleza, duas palavras-chave legal também. A Ecom faz isso. Então, o título aparece desse jeito, quando você pesquisa na internet. E o título é uma das coisas mais importantes que o robô de busca procura no seu site. Eu recomendo você fazer testes, mudar o título, se você quiser ranquear alguma palavra a mais, além de mudar no conteúdo, mude no título também. Então, visivelmente, 63 caracteres, permitido 90 caracteres. Depois eu vou dar uma ferramenta para vocês que é contador de caractere. Então, quando você estiver fazendo o seu título, se você quiser ficar bonitinho assim, 63. Se passar de 63, vai aparecer 3 pontinhos ali. Se você conseguir parar uma palavra inteira e continuar os 3 pontinhos, não tem problema nenhum. Certo? Vamos falar da description. Meta description. Então, aqui no caso, em cima é o título, a URL do site e a description. A description o robô de busca não lê. Não é critério de indexação para o Google. Porém, a description ela influencia na CTR. O que é CTR? É o quanto de vezes seu site apareceu, dividido pelo quanto de vezes as pessoas clicaram. Se o seu site apareceu 100 vezes, 50 pessoas clicaram, você tem 50% de CTR. Então, no caso, funciona assim. A description tem que persuadir o cliente a clicar no site. Tá. CTR é o quanto de vezes seu site apareceu dividido por tanto de vezes que ele foi clicado, que alguém clicou para entrar nele. Eu recomendo colocar no final da CTR aditivo de ouro, que a gente chama. Clique aqui, frete grátis, se é um e-commerce, se é conteúdo, a data, alguma coisa assim. Aqui no final, eu até usei um exemplo nosso, que ainda para vocês verem ali, ó, eu passei do limite de 152 e ele ficou com 3 pontinhos, detonadores de ruído e 3 pontinhos. O Google não vai te punir por nada disso, mas visualmente não é tão bonito. Né? Então, a description ela tem que ser algo que persuada o seu usuário. O usuário tem que ler e falar, pô, é isso que eu quero. Se é um e-commerce de sapato, sapato de couro, alguma coisa, você coloca lá. Linha completa de sapato de couro, números grandes, toda a numeração, somente aqui, 10 vezes sem juros. Beleza, tá legal. Você tem que fazer com que o cliente clique no seu site. É a porta de entrada do seu site. Você já conseguiu estar lá na página, você já conseguiu estar ranqueado. Você já está em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Agora você tem que fazer com que o cliente clique no seu site. Que é outra coisa difícil também, tem que ter uma description legal. Né? Às vezes a gente usa a internet, a gente entra em sites como Ponto Frio, Netshoes, beleza, a gente conhece, a gente clica ali, tranquilo. Mas se você vê um site que você nunca viu na vida, por que você vai clicar no site? Talvez não é só mais um site que não tem nada, você vai ter que depois voltar, pesquisar de novo. Então você tem que persuadir o cliente a clicar no seu link, no seu site. Isso daqui é basicamente como funcionam os links patrocinados. Link patrocinado aparece isso daqui, só que você paga para aparecer. Da mesma forma você tem que persuadir. Só que de forma orgânica, então você não está pagando nada, você está fazendo um trabalho bem feito. É bem legal também. URL. A URL ela é o endereço do seu site. Como se eu falasse ACIL, Rua Minas Gerais, número tal. Eu peguei um caso do site da Motorola, né? Criei uma URL fictícia ali. Então, o design do site, beleza, maravilhoso, legal. A URL é www.meusite.com.br/sustenido/index/0000567/linha e tem um 7 ali, se eu não me engano. Dá um Ctrl menos aqui. Tá. Então funciona da seguinte maneira. Uma URL não amigável, ela acaba sendo hostil para o usuário. Por que o usuário vai clicar naquela URL? O que ela tem a ver com o produto que ele está procurando?
o produto que ele está procurando não é um Motorola, por que não tem um Motorola ali? O que quer dizer aquele código no site? Será que não é um vírus, alguma coisa? Não sei. Por que eu vou clicar aqui? Né? Então, uma URL não amigável, além de ser feia, de não deixar seu site organizado, o robô de busca também não gosta muito, ela acaba sendo hostil para o seu usuário. Então, o usuário, ele tenta entrar em um site, ele digita o site, apareceu o site, mas a URL do site não tem muito a ver com o que ele quer. Ele não viu o site ainda. Está naquela parte lá. Está na parte do description. Título description. Tem uma URL nada a ver, por que ele vai clicar no site? Eu vou dar um exemplo de URL legal, bem simples. Olha como fica mais legal. Meu site.com.br celular. Beleza, eu estou no celular. Que celular que é? Um Motorola Razr. Oh, maravilha, é isso que eu estou procurando, não é um Motorola Razr que eu precisei? No layout não tem um Motorola Razr? Olha lá, ó. Na URL tem que estar o que é a página. É o endereço da sua página. A URL ela tem que ser fácil igual uma receita de bolo. Até sua avó tem que entender a URL. Sua mãe que nunca entrou na internet, ela tem que olhar para a URL e saber o que ela está vendo. Não pode ser mais códigos que tornam a internet mais difícil. Você tem que facilitar a vida do usuário. O seu foco tem que ser no usuário. Não adianta você querer fazer as coisas pensando que o robô vai fazer isso, que o seu site vai ficar no lugar, que você vai vender um monte. Nada disso vai adiantar. Porque o seu site só é interessante para o robô se o seu site é interessante para o usuário. Não é só o site estar em primeiro lugar que vai contar. Vai contar o tanto de pessoas que acessam o seu site, vai contar o tempo de permanência do cliente no seu site. Se você tem um site que está bem ranqueado, o cliente acessa o seu site, mas não é o que ele quer, ele sai vendo apenas uma página, isso se chama taxa de rejeição. O que quer dizer isso? O cara entrou no seu site não é relevante para ele, não foi o que ele quis. É uma rejeição que você teve. Então, se o seu site tiver uma alta taxa de rejeição, pode ter certeza que o Google também vai tirar alguns pontos seu. Porque o Google está te colocando na primeira página, o Google está te ajudando, te colocando na primeira página. Mas você não ajuda ele, você não mostra o que o usuário está procurando. O foco do Google é o usuário. O Google ganha dinheiro porque as pessoas acessam ele para achar outras coisas. Se o Google não está dando coisa interessante para o usuário, ele vai perder dinheiro. Então, o que é mais fácil para o Google fazer? Perder dinheiro ou tirar o seu site do primeiro lugar? É bem mais fácil tirar o site do primeiro lugar, porque ele não vai fazer diferença nenhuma. Tem no mínimo 50 parecido, e que vende a mesma coisa que você, e que está lá só esperando você cair para ele subir. Ó, depende. E-commerce, eu acho que até uns 30% é interessante. Site institucional, que tem um telefone e não vende nada, não tem como a gente medir. Tem site que tem 80% de taxa de rejeição, mas o telefone do cliente, o telefone do meu cliente não para de tocar. Porque ele entrou, o telefone está lá, ele não quer navegar, ele quer ver o telefone, ele entrou só para achar o telefone. Em vez dele no lista mais, lá ele entrou no site. Mas uma taxa assim, acho que para e-commerce 30% até que vai. Entendeu? Dificilmente você vai ter site com 10% de rejeição, é muito difícil mesmo. Sitemap. Eu não vou entrar muito no detalhe no desenvolvimento, mas depois vou passar uma ferramenta para vocês criarem. Basicamente, o sitemap ele é um mapa que ajuda o robô de busca a encontrar o seu site na web. Então, o sitemap, o que tem nele? Tem a sua URL, a importância dela para o seu site inteiro e o quanto tempo você atualiza essa página, quanto tempo ela é atualizada. Se é todo dia, se é semanal, se é mensalmente, se ela nunca é atualizada. Então, o sitemap ele vai facilitar para o Google, fala para o Google, olha aqui, essa página aqui ela é mais importante, vai nela primeiro, olha aqui, indexa essa página aqui primeiro, alterei, indexa para mim a minha oração. Então, você vai estar mostrando para o Google o que o seu site tem e o que é importante para você, para o Google. O que é importante que você quer falar para o Google que ele mostra. Então, o sitemap ele ajuda. Dá para fazer na mão, mas existem ferramentas que dá praticamente quase pronto, você só muda as prioridades, as coisas. É bem simples.
Hierarquia de títulos e subtítulos. Alguém já ouviu falar? H1, H2, H3? Basicamente, você está falando na página para o Google o que é mais importante por ordem de relevância e hierarquia. Então, H1 é o quê? É o título do artigo ou página. Então, o H1 é o mais importante, é o título da minha página. O H1 é um bloco que é o mais importante da minha página. O H2 é o subtítulo da minha página. Então, é a segunda coisa mais importante da minha página. E o H3 é o segundo subtítulo da página. É a terceira coisa mais importante. Eu peguei uma página de exemplo. Uma página de e-commerce de cerveja especial. Então tá ali. O que eu estou falando para o Google aqui? H1, em preto. Eisenbahn Strong Gold Ale, 355 ml. Então eu estou falando para o Googlebot, ó Googlebot, isso aqui é o que eu quero mostrar na minha página primeiro. Isso é o mais importante. Isso aqui é o que eu quero que você olhe e ó, é a primeira coisa que você tem que ver na minha página. Então provavelmente se você digitar no Google Eisenbahn Strong Gold Ale, 355 ml, esse site está na primeira página, se não me engano está em quinto ou sexto lugar. Então, o H1 é uma coisa bem importante da página. O H2, não está dando para ler aí, mas é uma descrição da cerveja. Tipo, cerveja tipo amarga, gourmet, feita sob fermentação baixa, nananana. Então, é a segunda coisa mais importante. Por que é o segundo mais importante? Porque dificilmente alguém vai pesquisar alguma coisa no Google assim. Só quem entender mesmo. E mesmo quem entende, eu acho que dificilmente vai pesquisar desse jeito. Provavelmente o cara vai pesquisar só a marca da cerveja e o modelo, né? Que é o tipo da cerveja. Bom, o H3, ele é a terceira coisa mais importante do site. No caso, o H3 aqui, são algumas especificações do produto. Então, não é tão relevante assim para a pesquisa, mas é bom você colocar. Vai até o H6, mas se você não tiver muito tempo para fazer, faz até o H3, que são os mais importantes. Então, H1, você vai falar o que é mais importante da sua página. Não é um e-commerce, é um conteúdo. O H1 é o título do texto que você fez. SEO para pequenas e médias empresas. O título, esse é o H1. Uma parte do conteúdo importante, esse é o H2. O H3 é algumas tags que você colocou. Então, procura colocar no seu site. Se o seu site não tem, coloque. É muito importante isso. O CSS da página, tipo, o tamanho da fonte, depende de quem for programar. O Google leva em consideração o tamanho ou só HTML? É que nem eu falei, é só HTML, mas se é legal para o usuário, é legal para o Google. Se está com uma fonte que não é legal de se ler, provavelmente o cliente vai sair. Ou se é uma fonte muito grande também, que dá aquela coisa na cabeça, o cliente vai sair. É que sim, não tem como falar, são mais de 200 itens que o Google leva em consideração. Mas procura fazer um site padrão. Tamanho padrão, fonte legal, legível. Tenta você navegar e falar, pô, é legal, dá para uma pessoa que nunca viu, é legal, dá para ver o que dá para melhorar. Então, não tem um padrão assim de tamanho. Mas é legal você fazer e sempre pensar no usuário quando você fazer alguma coisa. Gabriel, para saber o H que está no teu site lá, existe um Ctrl U também. Aí você dá um Ctrl F, que é pesquisar. E aí você coloca lá H1. Vai aparecer o que é o H1. Ah, importante. Na página inicial, nunca coloca o H1 na logo, hein? Pelo amor de Deus. Coloca o H1 em alguma coisa importante, no trabalho que você faz. Conseguiu aí? Ctrl U, Ctrl F e procurar por H1. Aí você pode procurar. Desse mesmo jeito, quando você dá o Ctrl F, você procura tudo no código HTML. Então você pode procurar title, digita lá title, vai aparecer o title. Você pode procurar H2, vai aparecer o H2. Você pode procurar description, vai aparecer description. Antes, talvez alguém está falando, pô, e as palavras-chave? O Google não dá mais relevância para palavras-chave no site. Keywords. A meta tag Keywords não tem relevância nenhuma mais para o Google. Até esses tempos atrás, a gente usava para tentar ser critério de desempate. Mas após algumas análises, você mostrar a keyword que você está trabalhando, você está mostrando para o seu concorrente o que você está tentando fazer na página. Então você está dando a ovelha para o lobo. Então, eu não trabalho mais com keyword. E-commerce.
o Google agora começa na relevância, a partir da relação do e-commerce aqui da keyword também. Bom, essa notícia não... No e-commerce, para site. Então, eu vi que tem uma nova tag que é News Underline Keyword, só que é mais para notícias. Para o e-commerce, a tag, só que a meta tag Keyword, até agora eu não ouvi falar nada. Mas é uma informação nova, tem que pesquisar depois. Só voltar que a gente falou da palavra-chave, o Google ele deu uma tesourada porque o pessoal estava usando muito. Estava colocando muitas palavras-chave no site, às vezes que não tinha nexo, não tinha nada com o site. O cara colocava lá, o cara vendia sapato, ele colocava bicicleta. Ele colocava emprestar dinheiro. Ele colocava ganhar dinheiro fácil. Deve como se fosse uma comissão, então. Sim, o Google nem preferiu punir, ele preferiu acabar. Acabou, ninguém mais usa. Um está fazendo, dois está fazendo, ninguém mais vai usufruir disso. E foi até bom, porque keyword não é tão importante assim, a keyword solta. A keyword dentro do conteúdo do seu site é bem mais importante. A gente vai falar na próxima agora. Conteúdo original, relevante e interessante. Uma coisa que é legal, criar links entre as páginas. Quando você desenvolve um texto dentro da sua página, procura colocar em palavras âncoras, links. Então você está falando de um produto, vamos supor, notebook com entrada de drive, disquete, sei lá o que. E aí, em uma palavra, na palavra drive, você linka para o produto drive. O usuário está lá o link, ele clica no drive, ele vai para o drive. Você faz com que o cliente passe mais tempo dentro do seu site. Você torna o seu site mais relevante para o cliente. E é aquela coisa, se o seu site é relevante para o cliente, ele é relevante para o Google. Procure fazer texto, palavras âncoras dentro do seu próprio site. Link para dentro do seu próprio site. Não abusa, mas dá para fazer. Faz uns 2 links por página, é bem legal. Sugira sites interessantes. Aí vocês vão falar para mim, pô Gabriel, mas o cara está no meu site, por que eu vou sugerir para ele ir para outro site? Não vejo problema nenhum você sugerir um site que seja interessante, não sendo seu concorrente. Você está lá falando novamente de notebook, por que não colocar um link da HP explicando melhor? HP é um site bom, não é? É um site conhecido, todo mundo confia no HP, por que não colocar o link da HP? Eu vou dar um voto para HP e vou falar, pô, HP é legal, Google ver, pô, esse cara está indicando um site legal. Um pontinho para ele lá. Pode, sem problema nenhum. É igual eu falei, só não abuse. Não coloca em lugar que não tem nada a ver. Você está falando de... Você põe lá na palavra pastel, clica, o cara vai para ver como arrumar moto. Entendeu? Não tem nada a ver. Link sempre conteúdo relevante que tem a ver com o cliente. Porque se o cliente passar mais tempo no seu site, é aquela taxa de rejeição diminui e eu vou dar mais pontos para você. Você fazendo isso, você vai ganhar a confiança do seu usuário. Não é porque você está indicando um link que não faz parte da sua rede, não faz parte do seu domínio meusite.com, que o usuário não vai voltar no seu site mais. Talvez por isso que ele volte. Você está falando de alguma coisa muito interessante, mas que no seu site não tem a parte técnica. Ou você está falando de uma coisa que você linka para o seu site ir para um outro site que mostra como foi feito aquilo, como foi criado. Não digo para você linkar para o Wikipedia, mas linka para site bom, que tem conteúdo que tem a ver. Entendeu? É importante isso também. O usuário ele não vai sair do seu site só porque você está linkando ele para outro. Isso aqui é coisa simples, eu coloquei só para, se alguém não faz, fazer. Sempre que quando você for separar, começar um parágrafo, você abre aspas e coloca o P e fecha. Dividir o texto em parágrafo, fecha, beleza. O P, ele fala onde começa e onde termina o parágrafo. Então, você dá uma olhada no seu site, se tem, se não tem, você faz, é bem simples, porque você está falando para o Google, ó, aqui está começando e aqui está terminando. Quanto mais facilidade você der para o Google Bot, mais seu amigo ele vai ser e mais ele vai indexar seu site, mais pontos você vai ganhar. Strong, negrito, sabe aquelas palavras negritas que você vê no site, no código-fonte? Isso chama a atenção do usuário.
se for relevante para ele de acordo com o conteúdo que você está fazendo. Se não é relevante para ele, novamente é relevante para o Google. Então o Google vai dar mais pontinhos para você. Legal. Aqui eu dei um exemplo, aqui no caso começa um parágrafo, ele termina, começa, termina. Aqui é um strong. Aqui você poderia, vamos ver uma palavra, México, você poderia colocar um link para os consulados do México no Brasil, sei lá, é interessante isso. É legal. Você apontar outros sites é interessante também, não é? Você não tem só que receber. Se por acaso, um concorrente ou alguma coisa assim, fizer um site de propósito e cheio de muito É difícil de explicar, mas o pinguim é bem inteligente. Mesmo se o seu concorrente fazer isso, seu site, vamos supor, o pinguim engoliu o seu site, você vai ver por quê, fala que é por disso que você descobre, você consegue uma interpretação bem fácil. Tem um formulário lá que você manda e ele te retrata. Mas é bem difícil de acontecer, porque já foi usado isso antes e o algoritmo ele só melhora cada dia que passa. Por isso que muita gente fala, o SEO vai acabar, não vai ter mais SEO. Não, pelo contrário, agora é muito legal de fazer. Porque agora só quem faz certo que tá ganhando. É igual eu falei pra vocês, eu já tive cliente de chegar e falar pra mim, cadê? Eu quero um relatório aqui, minha agência lá dos Estados Unidos me deu 500 backlinks esse mês. Vocês não fizeram nenhum. Aí você clica no backlink e nem existe mais o link. Nem existe mais a página que o site foi. Beleza, isso era legal pro Google antes, mas e agora? Como é que tá o site desse cliente? Eu nem fui ver. Provavelmente caiu bastante, por quê? Ele tinha vários sites apontando pro site dele, vários links, mas quando o Google foi ver, não tinha nada a ver com o conteúdo dele. O que o Google fez? Quebrou. Foi destruindo. Vai descer. E será que página que ele está agora? Então, sempre que você for fazer também, é legal você ver se você está fazendo direito. Faça, mas faça de uma forma sutil. É o que o Google fala. SEO é melhor que não faça, mas se for fazer, faça de forma sutil. Então, faça certo. Faça um trabalho tranquilo. Como que eu faço para ver se o site está subindo, descendo? Tem alguma ferramenta? Depois eu mostro algumas ferramentas para vocês no finalzinho, tá? Imagem. O out da imagem é o que eu vou ler. Então, no caso dessa imagem aí, refrigerador, Brastemp, Fosfis, Duplex, ativo, inverso. Essa é a imagem. O Google, se tivesse só a imagem, o Google não ia achar. A imagem é interessante para o Google Imagens. E também para o robô de busca. Como que descreve uma imagem? Você descreve uma imagem como se você estivesse descrevendo uma pessoa cega. Porque o Google é um robô que ele é cego para a imagem. O Google Bot. Então você tem que descrever o áudio da imagem como se você estivesse descrevendo uma pessoa cega. Então, vamos usar um exemplo bobo aqui. Está lá a foto é um cavalo branco num gramado e no fundo tem uma igreja. Você vai colocar cavalo branco cavalgando sobre o gramado ao fundo de uma igreja. Como uma pessoa cega fosse imaginar. Você vai falar, é um cavalo branco ali em cima da terra, beleza. Não, você tem que descrever como se fosse uma pessoa cega. Você tem que descrever o áudio da imagem de uma pessoa que não viu, que nunca viu aquilo, entendeu? Sabe o que é, mas nunca viu, para ela ter imaginação. Então você vai descrever o áudio da imagem, todas as imagens do seu site, como se fosse para uma pessoa cega. E procura fazer descrições breves, não coloque descrição muito grande. Esse alt aí, Gabriel, é na URL também que eu faço? No código-fonte do site. No código-fonte. Isso. Depois, eu vou dar meu contato aqui, vocês podem mandar tweet para mim, que eu mando link de diretórios, artigos e vídeos no YouTube, para entender melhor, não dá para entrar muito não. Beleza? Beleza. Agora a gente vai falar das coisas mais importantes do seu projeto de SEO, que é a escolha das suas palavras-chave. Eu peguei um exemplo aqui. Você tem uma headtail, que é New iPad. Essa é a sua palavra raiz. É a palavra que seu projeto vai começar. O projeto da sua página do novo iPad é a palavra New iPad. Beleza, essa é a sua palavra raiz. É através dessa palavra que você vai começar a fazer o seu projeto de SEO.
eu tenho uma palavra raiz, que é new iPad. E eu tenho as long tails, que é new iPad comprar parcelado online, comprar no boleto, new iPad. Seguinte, como você vai fazer para encontrar essas palavras-chave? Primeiro de tudo, eu não coloquei, mas depois eu coloquei no final. Existe uma ferramenta do Google que chama Keyword Tools. Alguém conhece? É uma ferramenta do AdWords. Se você estiver logado no Gmail, você usa ela tranquilo. Se você estiver logado, você tem que pôr aqui esse caractere especial para ver se não é um robô que está fazendo. O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, a Keyword Tool, através de uma palavra raiz, uma headtail, um termo pequeno, o que o Keyword Tools vai fazer? Ele vai te sugerir para você palavras que têm a ver com a sua palavra. Ele vai sugerir mais palavras. E além de sugerir, ele vai te mostrar quantos acessos tem. Quantas pesquisas tem mensais, diárias. Então você começa a pegar essas palavras-chave. Começa a pegar palavras-chave. Vai pegando. Eu costumo dizer que é bem mais fácil você pegar palavras-chave que têm menor concorrência e maiores, entendeu? Igual aqui no caso, New iPad deve ser bem mais difícil de ranquear do que comprar no boleto New iPad. Provavelmente comprar no boleto New iPad é muito mais fácil de ranquear do que New iPad, somente isso. Então procura pegar palavras maiores e com menor concorrência, porque você já está falando do produto New iPad. Provavelmente uma pessoa que vai pesquisar New iPad, ela vai querer ver o produto. Uma pessoa que quer comprar New iPad, ela vai colocar New iPad comprar, New iPad preço, New iPad parcelado, vai colocar essas coisas. Então você vai fazer sua pesquisa. Outra coisa que é legal, se você já tem um site, você vai lá no Analytics, vai em fontes de tráfego, visão geral e origens. Pode ficar tranquilo, depois eu vou disponibilizar o link dos slides. O que você vai ver ali? Ali você vai ver, você vai selecionar a data, pode pegar um mês, pode pegar um ano. Você vai ver as palavras que mais geram acesso para o seu site. Então vai estar lá, vamos supor, se o meu site é um e-commerce e no meu e-commerce só tem iPad. E a palavra que mais gera, meu site tem 5.000 acessos, 3.000 vem da palavra no iPad. Aí vai diminuindo. O que eu aconselho você fazer? Você consegue ver por página também e pelo site inteiro. Aqui no caso é o site inteiro. Vai lá, pega os que tem menos acesso. Peguei aqui, ó, 15, 16. Vai na página desse produto e tenta otimizar essa palavra na página. Eu indico que você, se estiver começando, pegue no máximo 4 palavras para otimizar. Pega essas palavras, pega uma planilha, faz uma planilha no Excel, né? Depois que você está pegando essas palavras, coloca essas palavras e coloca nível de prioridade. Prioridade 1, top 3 do Google. Prioridade 2, top 5, sei lá. Prioridade 3, top 10, vai estar apenas na primeira página. O Analytics ele vai te fornecer bastante informação. Você pode destrinchar ele depois, olhar por página quais são as palavras que mais geram acesso para o seu site e assim otimizar a página. Outra coisa legal, quando você estiver fazendo seu projeto de SEO para conseguir essas palavras-chave, o que é? Usa o Google. Usa o Google, navega na internet. Se eu digitei cerveja no Google e o Google me deu cerveja importada, você acha que ele está me dando porque é à toa? Ele está me dando cerveja importada porque deve ser a palavra mais pesquisada. Entendeu? Procura olhar. Geralmente, se você está logado, tenta deslogar. Procura colocar nacional. Se você for lá da esquerda no Google, está escrito lá Londrina, Paraná, você pode colocar República Federativa do Brasil. E olha, se o Google está te dando essas 4 palavras, por que ele me deu? Porque eu estava em Londrina, no Paraná. Então ele me deu cervejas importadas Curitiba, cervejas especiais e cervejas de Curitiba. Legal. Se o Google está falando, quem sou eu para não falar? Vou pegar essa palavra também. Vou pegar essa palavra. Outra coisa que é legal. Lá embaixo no rodapé, o Google ele sugere algumas palavras que talvez é o que você quer chegar, mas você não conseguiu ainda. Então ele me deu lá, melhores cervejas importadas SP, quiosque de cerveja importada, cerveja Duff, me deu uma marca já. Por que ele me deu essa marca? Provavelmente essa marca é bem pesquisada. Pô, vamos ver o que é. Cerveja Duff, cerveja do Simpson, pô, legal. Entendeu? E é o que eu falei na palavra-chave, é uma das partes mais importantes também da SEO. Então, faça a sua planilha,
Não descarte as palavras que você tem, estude-as, igual aqui no caso. Você pegou cerveja importada, agora você pega a cerveja importada e joga no Google para ver o que vai aparecer. Vai fazendo isso, vai dando uma analisada. Se você tem uma equipe, faz um brainstorm rápido ali, cada um faz um pouco a pesquisa, depois vocês fazem um brainstorm, discutem entre vocês as palavras-chave e coloca a prioridade. Ó. Essas 4 palavras-chave é prioridade 1, eu quero estar com essas 4 palavras-chave em primeiro lugar no Google. Você pode otimizar a página inicial do seu site, legal, mas você também pode otimizar páginas específicas, entendeu? Se eu tenho um e-commerce de cerveja, é legal eu ter lá uma página boa escrita, cerveja importada, beleza, vai aparecer no site. Só que é melhor ainda eu ter uma página específica do produto, ou de um tipo do produto, cerveja importada de trigo, cerveja Weizenbier, cerveja de trigo, aparece a minha página. Não é a minha página inicial, mas é a página do meu site. É o que o usuário está querendo. Ele não quer chegar em uma página que tem várias cervejas que ele vai ter que ir no menu e procurar. Ele já quer chegar na minha página. Então, por página, escolha umas 4 palavras-chave para otimizar e o resto você vai guardando. Para, se possível, depois você otimizar também. Né? Como que você vai fazer isso? Você vai colocar no conteúdo do seu site. Além dos títulos e description, você vai colocar no conteúdo do seu site. Procura fazer texto com essas palavras. Não vai ficar igual aqueles caras que ficam colocando toda hora a palavra-chave. Cerveja importada, Brasil, maior distribuidora de cerveja importada, porque não sei o que, cerveja importada, não precisa disso. O usuário não gosta e o robô de busca também não. Mas você pode determinar pesos. Eu vou dar uma ferramenta para vocês também, que você coloca 3, 4 palavras-chave, ele dá a porcentagem de peso da palavra-chave no texto. Uma das coisas mais importantes do SEO é o conteúdo. Os caras lá de fora costumam dizer, o conteúdo é o pai, o conteúdo é que manda. Só que para você fazer o conteúdo você tem que ter a palavra-chave. E a palavra-chave é de onde você vai começar o seu projeto, realmente, de SEO. Você tem que definir as suas palavras-chave. E quando eu falo projeto de SEO, eu não estou falando que você vai começar a aparecer daqui uma semana ou daqui um mês, como geralmente as pessoas pensam. No mínimo, de 2 a 4 meses para você começar a ter resultado. Depois disso, você não para mais. Não existe um projeto de SEO finalizado. Ninguém finaliza um projeto de SEO. A otimização do site é constante. Se você tem o seu site, é o seu ganha-pão, e você tem tempo, ou se você não tem uma pessoa confirmada, eu indico no mínimo 2 horas por dia. No mínimo 2 horas por dia para você mexer só nisso no seu site, para você analisar. Alguém que já fez um relatório de SEO, já fez alguma coisa, leva 3 horas para você fazer um relatório de SEO mensal. Agora imagine se você puder analisar todo dia o site, todo dia você vê o que aconteceu no seu site, todo dia você vê qual foi o comportamento do usuário dentro do seu site. Todo dia você poder olhar lá, criar funis dentro do Analytics ou de outras ferramentas que tem também e ver o que o usuário está fazendo. Por que o usuário está chegando no carrinho e não está comprando? Por que o usuário colocou esse produto no carrinho e não comprou? Eu não vou entrar em contato com ele de novo? Não vou entrar em contato com ele e mandar uma proposta para ele com um valor menor? Ou parcelamento eu posso aumentar também? Talvez seja isso. Você tem que começar a tentar entender o seu usuário. Principalmente no e-commerce, que é bem mais tangível. Fica de olho, galera. Se o pessoal está chegando no seu carrinho de compra, está colocando dentro do seu carrinho de compra e não está comprando. Por que ele está fazendo isso? Você tem que começar a tentar entender e entrar em contato. Talvez mandar um formulário e perguntar, não comprou, por quê? O que você precisa para comprar? Tem que ter isso. Entendeu? O usuário em primeiro lugar. O dinheiro vem depois. Você otimizando para o usuário, você vai conseguir otimizar para o robô de busca e assim você vai conseguir ter boa reputação na internet. Beleza, não vou explicar muito, só vou falar que existe e algumas coisas que são feitas. Técnicas de Black Hat. Alguém já ouviu falar? Black Hat? Beleza. Black Hat são coisas que webmasters mal intencionados e normalmente mais idiotas assim, tentam fazer
para conseguir o melhor posicionamento no Google. Então o que esses caras fazem? Existem uns caras que são bons, fazem as coisas que, pô, admiro, mas tem muitos que fazem coisas com esconder uma palavra-chave no layout do site. Então, no caso aqui é preto, eu poderia colocar aqui comprar Darth Vader em preto. O usuário não vai ver, mas o robô de busca vai ver. Isso não pode ser feito. O Google não deixa de fazer isso. Uma das coisas piores que tem, que eu estou batendo aqui, backlink, links, link building. Colocar link apontando para o seu site que não tem nada a ver. Os caras adoram fazer isso e dão para os clientes dele lá, ó, 300 links, 400 links, o cliente fica, ó, legal. Mas qual o conteúdo desse link? Né? O que tem aí? O Google não gosta disso e cada vez mais o algoritmo do Google está batendo nisso. Cada vez mais está acabando isso. Os caras têm que fazer técnicas mais e mais ferradas. Existem várias. É bom você conhecer. Depois eu posso mandar artigo para vocês também. É bom conhecer para você nunca fazer. Só por isso é bom você conhecer. E é bom você conhecer para você ver se alguém fazer. No caso que ele perguntou aqui, alguém criar um site e colocar meus links lá. Legal. Outra coisa pior, cara, pode hackear o seu site e colocar um monte de link dentro do seu site. Colocar um monte de texto coberto pela cor do seu site. Um monte, você nem vai saber. Então é bom você conhecer. Entendeu? Conheça. Sempre quando você fazer alguma coisa de SEO, o Google ele tem diretrizes, o Google ele tem um suporte do Google. Nesse suporte você pode fazer perguntas, existem fóruns dentro do Facebook, existe um fórum do próprio Google, e lá ele fala o que é permitido ou não. Então dá uma pesquisada, vê o que pode ser feito. Não só para quem é da área de webmaster ou quem tem negócio próprio vai fazer. O cara que é o designer também, o criativo, o Google ele tem diretrizes também para a criação do site. Ele fala o que é bom para ele, o que é legal. Se você não viu isso e está fazendo o site, cara, tem que começar a olhar isso. Porque eu posso dizer assim, 98% das buscas na internet são feitas pelo Google. O primeiro buscador é o Google. Alguém aqui sabe qual que é o segundo buscador da internet? Alguém arrisca dizer? Qual? É o YouTube. O segundo maior buscador da internet é o YouTube. Outra coisa do Google, o YouTube é do Google. Então quer dizer, se eu não achei no Google, onde eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar no YouTube, cara. Outra coisa legal, você tem um canal no YouTube. Legal, colocar as tags legais lá. Porque se o cara não achar como fazer pizza no Google, ele vai achar no YouTube como fazer pizza. Ele não vai pesquisar no Bing. Porque o Bing é o Google, só que bem mais fraco. É um Google série D, vamos supor. Entendeu? Pelo menos hoje é assim. Espero que melhore. Pode ser bem melhor, mas hoje é assim. Então, não façam técnicas de black hat. Se você ficar em dúvida, procura na internet. Outra coisa. White hat. Faça white hat. Faça um jogo limpo na web. Tudo que eu falei aqui pode ser feito. Uma coisa que eu não coloquei que é legal, que cada vez cresce mais, social media. Se você quer ter social media, tenha bem feito. Não vai ter aqueles sites que tem lá no rodapé o link do Twitter, do Facebook, você clica, faz um ano que a empresa não atualiza. Se você tem social media, faça posts diariamente ou semanalmente, pelo menos. O Facebook, assim como o Google, ele tem um algoritmo que se chama EdRank. Esse algoritmo, ele... Não sei se vocês perceberam, quem tem Facebook aqui, vocês recebem a atualização de todas as páginas que vocês curtiram? Não. Não tem. Eu tenho umas 1000 páginas curtidas lá, não recebo a atualização de todas. Por quê? Por causa do EdRank. Por que ele não mostra? Porque você curtiu a página e não teve nenhuma interação com a página. Você não compartilha o conteúdo da página, você não curte, você não comenta, por que ele vai mostrar para você? Você não está fazendo nada. Então fica de olho nisso. Se você for ter social media, tenha bem feito. Faça posts. Legal dica, coloque imagem, um texto breve e um link, muito legal isso. Twitter coloca coisa interessante. Se você colocar um link, não sei se vocês percebem quando colocam, se você colocar um link na caixa do Facebook, o link aparece embaixo. Não precisa você postar qualquer link em cima, o link já apareceu embaixo automático. Então em cima você pode colocar um texto. Se você quer colocar uma imagem, pega lá a sua URL, pega um encurtador de link, bit.ly, GoogleGL,
curta o link, coloca lá, coloca um texto breve, leia mais, manda o cara para o seu blog, leia mais, manda o cara para o seu site para ver o seu produto. Você está gerando um clique externo, sem ser orgânico, é orgânico, mas não vem do Google. Isso é legal também. Você não pode ficar só na mão do Google. Twitter é bem interessante também. Instagram é muito legal, está crescendo muito. Pinterest, então, nem se fala para quem tem e-commerce. Não sei se alguém aqui viu a nova interface do eBay. Alguém que chegou a acessar o site do eBay essa última semana. É um Pinterest. É igualzinho, é a mesma coisa. Entendeu? Na cara dura, os caras não quiseram nem saber. Beleza. Algumas ferramentas, depois eu vou disponibilizar o link. Vou mostrar algumas importantes que eu tirei um print, mas vai ficar mais ou menos. SEOQuake é um plugin que você vai ou é um plugin que você coloca ou no Mozilla ou no Google Chrome. Você vai lá, baixa. O que ele faz? Ele vai dar o seu PageRank, aproximadamente, que é de 1 a 10. Pra você ter noção, a Globo é PageRank 8. Então, se você tiver um PageRank 4 ou 5, já é bem legal. Ele vai mostrar várias coisas, tem várias funçõezinhas lá, depois vocês vão fuçar. Google Analytics, essencial. Se você tem um site, não suba um site sem o Google Analytics. Ele que vai mostrar o que está acontecendo no seu site. É a ferramenta mais importante, gratuita de SEO que tem, e ela é do Google. Então é bem confiável. Hoje o Google Analytics ele já tem tempo real, você consegue ver em tempo real aproximado de quantas pessoas tem no seu site no momento, de onde elas estão vindo, como que elas chegaram, tudo isso em tempo real. Isso é importante, se você tem tempo de analisar é muito legal. Aqui ó, que eu coloquei de contato, eu coloquei uma carta aqui e ninguém está clicando. Por que ninguém está clicando? Será que eles não estão entendendo? Como que eu posso melhorar isso? Ele também mostra, além de mostrar onde esse calor onde o mouse está passando, ele mostra cliques. Temos o SEO Moz, tudo está com link aqui, tá? Depois eu vou disponibilizar no meu Twitter, vocês podem acessar depois de ver. O SEO Moz hoje é a ferramenta mais completa de SEO. O SEO Moz, você cria campanha dentro dele e coloca palavra-chave, as suas palavras-chave. E ele te dá a posição que você está no momento. Tem coisa mais chata que você ficar procurando seu site no Google. Você clicar lá uma palavra que você não sabe e ficar procurando. Eu estou na 5ª página. O SEO Moz ele dá isso e ele mostra o tanto que você subiu, o tanto que ele desceu. Ele mostra título duplicado que se tiver no seu site. Ele mostra todos os títulos duplicados. Ele mostra, você pode criar uma campanha e colocar 3 concorrentes seus. Você só vai colocar o URL do concorrente. Ele vai mostrar um valor lá, que é o seu valor. Vamos supor, meu valor é 30, meu concorrente tem 35, meu outro tem 32, meu outro tem 33. Então, deles eu estou sendo pior, então eu preciso melhorar. Ele te dá outras informações também. O SEO Moz é essencial se você quiser fazer SEO. Beleza, o analista tem que ter, não discute. Mas o SEO Moz, ele tem plano a partir de $99, se eu não me engano, e você pode ter até 5 campanhas. Fora 5 campanhas, você tem outras ferramentas que você pode usar para qualquer site. Por exemplo, você pode colocar o URL do seu site, colocar a sua palavra-chave e dar um pesquisar no Brasil ou em outro país que você quiser, e ele vai mostrar que posição que você está. Isso é legal. Pelo menos eu acho, para mim é muito importante. Então, se você quer fazer SEO, dá uma olhada no SEO Moz. Keyword Tools, que eu já falei, que ela vai te dar as suas palavras-chave. Webmaster Tools. O Webmaster Tools é a ferramenta do Webmaster do Google. Para você mudar alguma coisa no seu site, você verificar mais do que o Google Analytics, você deve usar o Webmaster Tools. No Webmaster Tools você consegue bloquear URLs para o Google não ver. Você consegue mandar páginas novas ou URLs novas para o Google indexar. Você consegue criar critérios para que quando haja algum problema no seu site, ele mande um e-mail para você. Olha que legal, meu site está parado, está fora do ar. Por que aconteceu? Ele manda um e-mail. Por que meu e-commerce não está vendendo agora? Estou perdendo, não estou ganhando dinheiro. Então ele manda. Tem muitas funcionalidades. Ele funciona ele baixa semelhante ao Google Analytics, só que você envia um arquivo também para o site, sobe lá no site, coloca o site é seu e você tem acesso total ao site.
Open Site Explorer, é uma ferramenta do SEOmoz, avalia o site. Eu vou mostrar daqui a pouco o GetClick, o ClickTail e esse Open Site. Aí eu coloquei um link do tamanho do texto, que é para vocês fazerem as descriptions e os titles do seu site. E coloquei a densidade keyword, que é uma ferramenta que você faz o texto para a sua página e você coloca as keywords que você quer utilizar. Então você coloca lá, eu quero utilizar minha página para um novo iPad, então eu quero utilizar ela para a palavra novo iPad comprar e novo iPad parcelado. Você vai fazendo o texto, vai colocando as palavras, não daquela forma escrota, não mais nada, colocando nada a ver. Uma coisa relevante para o usuário, e ele vai dando a porcentagem de cada palavra. Se o tanto de porcentagem que tem, 10%, 20%, beleza, legal. É importante isso. Tá dando para ver? Basicamente, isso daqui é o painel do ClickTail. Vou mostrar essas duas opções aqui que são bem interessantes. Aqui, o ClickTail ele mostra para você onde que o usuário está passando o mouse no seu site. Ondas de calor. Então, o usuário ele passa mais o mouse lá no topo, provavelmente porque tem um menu. Ele passa mais o mouse aqui no meio, provavelmente porque tem um conteúdo, tem um banner, alguma coisa importante para ele. E ele passa ele no rodapé porque provavelmente também tem um conteúdo. Se você ver aqui embaixo, existem algumas redes sociais. Eu consigo saber qual rede social também que ele mais passa o mouse. Outra coisa interessante é o clique. O clique no site. Então ele mostra onde é mais clicado. Olha aqui, o tanto de clique tem aqui. Por que tem? Ele mostra a porcentagem também. É muito interessante. Ó. Flecha para mudar o banner. Todo mundo mudando o banner para lá. É legal. Essa ferramenta é muito boa para design e influencia muito no SEO design. Esse aqui é o tempo real do ClickTail, do GetClick, que é aquela ferramenta que eu passei que eu falei que é semelhante ao Analytics. Aqui são algumas informações. Esse aqui é o SEO, é o Open Site Explorer. Ele dá as informações como autoridade do domínio, Globo.com, de uma autoridade de 100, Globo.com tem um domínio de 90, uma autoridade da página de 100 para 88, o tanto de link que está apontando para ela, o tanto de link que ela aponta e algumas outras coisas sociais que o da Globo.com não pegou. Beleza? Bom, galera, aparentemente era isso. Eu vou deixar meu contato para vocês aqui. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo. Meu Facebook é G. Gabriel Ramos, meu Twitter é G. Gabriel Ramos, meu LinkedIn é G. Gabriel Ramos, todo meu contato é G. Gabriel Ramos. Se quiser mandar e-mail, você pode mandar ou no gabriel.clicoed.com.br ou no marketingramos@gmail.com. Era isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu!